Muito bem, irmãos, estamos aí na nossa terceira aula do módulo Soteriologia da Escola Teológica Batista Bíblica, né? Sejam muito bem-vindos ao nosso curso e vamos orar pedindo ao Senhor que venha nos abençoar nesta comunhão, que o Senhor venha nos dirigir. Eu vou pedir aqui, irmão Igor, está aí conectado? Pode orar por nós para esta reunião? Sim, Senhor, Por favor. oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, entramos na tua presença, Senhor Deus, primeiramente para te agradecer por este momento de aprendizado que nós teremos com o pastor Marcos, que estará passando todo o seu conhecimento, Deus, por meio da tua palavra, que nós possamos ouvir e aprender, Deus, e colocar em prática tudo o que for ensinado nessa noite, Senhor Deus. Que seja uma bênção para nós todo o ensinamento que for nos passados, Senhor Deus. É isso que eu lhe peço, lhe agradeço, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Eu vou compartilhar com vocês aqui a nossa tela da apostila. Está visível aí a vocês? Precisa aumentar um pouquinho? Não, muito, ficou muito, né? Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui. Ok. Muito bem. Nós temos aprendido um pouquinho sobre a pessoa de Jesus, a sua obra e, sobretudo, a sua obra redentora. E por que a importância de aprendermos tudo isso? A partir do conhecimento, nós podemos nos relacionar de uma forma melhor, seja com a salvação, seja com a pessoa de Jesus Cristo, seja também com o Pai, com o Espírito. Eu falo que muitas vezes erramos por não conhecermos o que precisamos conhecer acerca de Deus. Muitas vezes nós temos uma adoração, muitas vezes não adequada e não agradável ao Senhor, não por falta de bons corações. Às vezes temos bom coração, mas estamos fazendo algo que não agrada o Senhor. Tenho certeza que Davi tinha um bom coração quando mandou construir um carro de boi para transportar a arca. Mas apesar dele ter tido um bom coração, aquilo que ele fez não era agradável. Por isso é muito importante nós, a partir do conhecimento, desenvolvermos o nosso relacionamento com Deus. Porque só conhecendo Deus nós podemos viver, usufruir dos benefícios que Ele nos proporciona, como também nos relacionarmos com Ele da forma correta. E nós chegamos hoje à lição número 6, a lição do arrependimento. Já fizemos esta? Creio que sim, não é? Deixa eu ver, peraí. Não. Essa lição, irmãos, arrependimento? Sim, senhor. A gente Sim, viu né? até só até o fim. É. Muito bem. Arrependimento é a mudança de mente, do latim repoinetere, sentir pesar, e do grego metanoia, mudança de mente. João, quando vê os fariseus se aproximar dele, pedindo que também fossem batizados, João vai bradar e dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Os fariseus, os saduceus, praticavam o ritual do batismo de uma forma repetitiva e sempre voltavam a ele. João estava a dizer: vocês devem batizar-se uma vez e viver o batismo depois disso, para sempre. Arrependimento é isto: nós estamos andando em uma direção, reconhecemos que isto é errado, e nós
mudamos então de direção. Por isso a gente diz que uma pessoa que aceita Cristo, ela se converteu. E converter é isto, é mudar de direção. Converter-se a Cristo é alguém que estava andando em direção ao mundo e mudou de direção, passou a andar em direção a Deus. E isto aconteceu quando? Quando houve o arrependimento, ou seja, o reconhecimento de que aquilo que estava a fazer era errado e que aquilo que deveria ser feito não estava sendo feito. Arrependimento é diferente de remorso. Remorso é uma dor profunda por algo que nós fizemos que não temos mais como mudar. Arrependimento não é remorso, dor por termos feito algo errado. Arrependimento exige também uma mudança de atitude, uma mudança de direção. Maus entendidos sobre a doutrina do arrependimento. É tristeza e choro pelo pecado. 2 Coríntios 7,10. Quem pode ler para nós? 2 Coríntios 7,10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. É interessante esse trecho, né, de 2 Coríntios 7:10. E por que é interessante? Ele vai falar essa diferença do arrependimento e da tristeza. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Ele falou: há muitas pessoas que estão tristes por terem feito determinadas coisas, mas elas continuam a fazer as mesmas coisas. Então, o que Paulo está dizendo é: não é só tristeza por ter feito alguma coisa errada. É arrependimento, é mudança de atitude. Quando nós olhamos, irmãos, para a vida de, por exemplo, de Saul e de Davi, quando Samuel exorta a Saul, qual é a reação de Saul? Olha, realmente eu fiz o que não deveria ter feito, estou triste por ter feito isto, mas faz o seguinte, você pode me honrar mais essa vez diante do povo, faz de conta que nada aconteceu e vamos lá fazer o sacrifício para que possamos fazer a batalha e tenhamos a bênção de Deus. Quando Natã confrontou a Davi, foi diferente. Davi não só ficou triste, ele reconheceu o seu pecado. Ele se arrependeu de ter feito ele. Irmãos, tristeza é importante quando nós fazemos coisas erradas, mas o arrependimento é mais importante. Devemos ficar tristes quando fazemos coisas erradas, mas devemos mudar de direção das coisas erradas que temos feito. É isto que é o sentido que a palavra de Deus traz para arrependimento. Não é só tristeza e choro pelo pecado. Arrependimento implica em mudança de vida, em mudança de atitude. É mudança de comportamento. 2 Timóteo 2, 25 e 26. Vamos ver, outra coisa importante aqui, 2 Timóteo 2, 25 e 26. Quem lê? Instruído com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar,
desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade deles estão presos. É interessante. Instruindo como assim não aos que resistem. Ou seja, eles ouvem, eles entendem, mas que o texto diz? E tornem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Ou seja, eles mudam atitudes, mas não mudam o coração. Às vezes nós, irmãos, nos preocupamos muito com a aparência, e devemos fazê-lo. A aparência diz muito quem nós somos. Mas Deus não está só preocupado com a aparência. Deus está preocupado com o coração. A verdadeira conversão não está só na mudança da atitude, é a mudança do coração, da forma de pensar. Porque muitas vezes mudança de comportamento, quando não há mudança de coração, ela dura por um tempo. Mas com o tempo se revela a verdade. É como o povo que saiu do Egito em direção à terra prometida. Eles saíram louvando, dançando, pulando, gritando. Louvado seja Deus por essa gloriosa libertação, mas daqui a pouco estavam eles construindo ídolos, estavam eles murmurando, estavam eles blasfemando contra Deus, ou seja, houve uma mudança de comportamento, mas não houve uma mudança de coração. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, o arrependimento vai nos levar à salvação. O arrependimento vai nos levar a uma nova vida. O arrependimento pode envolver mudança de comportamento e tristeza. O arrependimento é uma mudança de ideia. Mateus 21, 28 a 30. Quem pode ler? Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois foi a vontade do Pai? Ou fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Que ele está, que a gente pode entender quando a gente lê esse texto, irmãos? Vamos lá. Mateus 21, 28 a 30. O que está a nos ensinar? Vocês podem participar. Quero que vocês participem aqui. Acho que uma decisão aí como é que é? De obediência, né? Ah, quando um recebeu o convite, não obedeceu, enquanto o outro, né? Obedeceu. Sim. Mas olha o texto, né? É interessante que o texto tem por propósito nos mostrar
uma verdade. O primeiro filho revelou a verdade que existia no seu coração, como que representando nós. Nós somos pecadores, nós não queremos, não estamos vivendo a vontade de Deus. Mas há um momento que a gente reconhece que tudo isso está errado e a gente muda e faz o que Deus quer que a gente faça. Mas o segundo, ele diz, eu vou, e não foi. Ou seja, ele, a princípio, disse, não, eu vou fazer a vontade de Deus, eu estou disposto a obedecer a Deus, mas na prática não o fez. Então, em verdade, Jesus vai dizer que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. E o verso 32 vai explicar, porque João veio a vós no caminho da justiça e não o creste, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. O verdadeiro arrependimento envolve mudança de vida? Sim, envolve a mudança de vida, mas muitas pessoas se arrependem das coisas erradas que fazem, mas não mudam de vida. O arrependimento tem como objetivo a mudança de comportamento também. Mas o arrependimento sozinho não significa mudança de vida. O arrependimento é o reconhecimento do erro, mas que deve levar a uma vida, a uma prática diferente. Nem sempre acontece mudança de comportamento. Olha Atos 20 e 21. Quem pode ler para nós? Atos 20 e 21. Testificando tanto os judeus como aos gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto judeus como gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Este era o ministério que Paulo fazia. No verso 20, ele vai dizer: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. E ele vai dizer: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O arrependimento, eu sou pecador. A fé em Jesus Cristo, eu quero viver de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes nós nos arrependemos das coisas erradas, mas a pergunta é: estamos dispostos a viver em conformidade com a palavra de Deus? É interessante quando nós lemos 1 João capítulo 3, quando João vai dizer da bênção que agora temos de sermos chamados filhos de Deus. Mas, ao mesmo tempo que ele nos fala da posição gloriosa que temos em Cristo, ele fala da responsabilidade que essa posição traz consigo, que temos que ser santo como ele é santo. Então, quando nós pensamos na doutrina do arrependimento, né, olha o capítulo 26, verso 19 a 20. Quem pode ler para nós? Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Ou seja, o arrependimento é importante, mas as obras testemunham o verdadeiro arrependimento. Muitas pessoas se arrependem das coisas erradas que fazem, mas não mudam a forma que vivem.
Olha 2 Timóteo 2, 24 a 25. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento, para conhecerem a verdade. O arrependimento traz tristeza, mas a tristeza não traz arrependimento. 2 Coríntios 7, 8 a 10. Portanto, ainda que vos contristeis com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora fogo, não porque fostes contristado, mas porque fostes contristado para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dado em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Nem toda tristeza leva ao arrependimento, mas a verdadeira tristeza deve nos levar ao arrependimento. As palavras para o arrependimento no Velho Testamento incluem a palavra hebraica nasham, usada 40 vezes, quase todas usadas a respeito do próprio Deus, significando lamentar ou entristecer-se. Ou seja, quando nós lemos lá no Velho Testamento, arrependeu-se o Senhor de. A palavra hebraica shuvah é usada 3 vezes como arrepender-se, 185 vezes como converter e 369 vezes como tornar ou voltar-se. A palavra no Novo Testamento inclui a palavra grega metamelomai, usada 8 vezes, e refere-se a sentimento de preocupação ou tristeza. Uma forma da palavra aparece em 2 Coríntios 7. A palavra grega é metanoia, usada 60 vezes, e refere-se a uma mudança de mente, que leva a uma mudança de conduta. Várias formas da palavra portuguesa arrependimento aparecem 104 vezes. Então, o que nós podemos olhar para o texto bíblico e perceber o quê? Que arrependimento é uma consciência que temos de que o que estamos a fazer é errado, contraria o Senhor e a vontade de Deus. Mas este arrependimento, esse reconhecimento, deve nos levar a uma mudança de atitude. O arrependimento pode ser acompanhado de fé e conversão. Quando fala pode, porque há muitas pessoas que se arrependem, mas não estão dispostas a se entregarem ao Senhor, a crerem no seu perdão, a se oferecerem ao Senhor para servir a Ele, a mudarem suas vidas. O arrependimento muitas vezes é sinônimo de fé. Lucas 24, 46. Quem pode ler a 48? Lucas 24, 46 a 48. E disse-lhe: Assim está escrito, e assim convia que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O arrependimento muitas vezes é sinônimo de fé quando? Quando esse arrependimento é fruto de um reconhecimento de que aquilo que Deus está a nos mostrar é verdadeiro. E nós cremos nisso. E essa fé que nos leva a crer vai nos levar a práticas diferentes. Olha Romanos capítulo 2, versículo 4. Quem pode ler para nós? Romanos 2, 4.
Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Ou seja, aqui Paulo está dizendo, olha, Deus manifestou a vocês a sua graça. Isso deveria levar vocês ao arrependimento, ao reconhecimento dos vossos pecados. Mas muitas vezes a verdade pode ser pregada e muitas vezes não aceita. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, Mas, senão venham a... continua o verso 10. Estão escutando, irmãos? Não, tá? Que tô aí, ó. Falhou? Falhou? Falhou. 2 Pedro 2, 9, não é? 2 Pedro 2, 9. 2 Pedro 2,9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Muito bem. O que nós vemos com tudo isso? Acho que eu troquei aqui, né? Desculpe, eu que fiz confusão aqui, meus irmãos. O que nós estamos aqui, eu é que fiz confusão na minha apostila aqui. Nós estávamos lendo, eu que me perdi Era aqui. Lucas, né? Lucas Lucas 24, 46 a 48 nós lemos, Romanos 2, 4. Sim. Foi Romanos 2, 4 que o irmão leu, não foi? Só voltando lá. Só perdão aqui. Ó. Romanos 2, 4. Romano 2,4 foi o que li. Isso. Não despreza as tuas riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. E depois nós lemos, em seguida, o texto de 2 Pedro 2,9, certo? 2 Pedro 2,9. Isso. Só voltando lá. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Deus, na sua infinita graça, oferece a todos a oportunidade de crerem nele. Mas nem todos, muitas vezes, permitem que esse Deus transforme suas vidas ou aceite a transformação de Deus. O arrependimento pode levar à conversão, Atos 11, 18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Olha agora, Atos 3, 19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo que vos foi designado, Jesus. Observe aqui as duas palavras juntas, arrepender e converter.
Essas duas palavras precisam estar juntas para que façam um efeito, ou que tenham o efeito da salvação. O arrependimento equivale à confissão. Confissão, homológio, é dizer a mesma coisa que Deus diz sobre o pecado. 1 João 9 vai dizer o quê? Se confessarmos os nossos pecados. Pecado. Arrependimento é dizer o que Deus diz que é pecado, eu reconheço que é pecado. Pastor, Pois não. então, nessa condição, né, de confessarmos nossos pecados, sempre eu tenho citado esse versículo, e sempre quando eu deparo, assim, até com algumas batalhas na mente, eu falo, né, me levo a esse versículo. E quando eu estou evangelizando também. Então, na questão da metanoia, que é mudança, né, de mente, esse arrependimento, ele não é aquele arrependimento único, né? A gente tem que estar, assim, em tempos, exercendo esse arrependimento, essa confissão, porque no decorrer da caminhada na fé, a gente entra em batalha contra a carne de uma forma terrível, né? Que nos leva a pecar, desobedecer, né? A Deus. A gente fala, irmão, talvez E aí a gente volta ao arrependimento, certo? existe o arrependimento para a salvação. O que é o arrependimento para a salvação? É quando eu entendo à luz da palavra que eu sou pecador e que esse pecado me leva à morte. Certo. E eu entendo que eu não devo viver uma vida desta forma. E eu creio que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. E eu estou disposto a dar lugar a ele, para Ele no meu coração. E eu estou disposto a viver uma nova vida. Arrependimento para salvação. Mas há o arrependimento para santificação. Ou seja, eu já sou salvo, eu já testemunhei o arrependimento para a salvação. Mas, muitas vezes, mesmo tendo decidido viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, muitas vezes não o estou fazendo. Então, o que é necessário? 1 João 1,9 não é arrependimento para a salvação. João está falando ali para salvos. Se você confessar o seu pecado, ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. É como a gente fala, nós tomamos banho todos os dias. Para quê? Para nos limparmos? Não, para nos mantermos limpos. Por isso, nós vemos quando Jesus ensina a orar, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Por isso, há um arrependimento para a salvação, que é quando nós reconhecemos que somos pecadores e cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador e decidimos viver a sua vontade. E há um arrependimento para a santificação, ou seja, um arrependimento diário, onde a cada dia eu procuro viver esta vontade que eu decidi viver para com Deus. Então, é um arrependimento, não é um arrependimento mais para a salvação, eu já sou salvo, mas é um arrependimento para me manter santo na decisão que eu tomei de ser santo como Ele é santo. E isso deve ser feito diariamente. A gente nunca deve perder de vista essa visão de que a santidade é um objetivo nosso de vida. Não só uma questão teológica, mas uma questão de prática de vida. Né? Isto é muito importante. Eu queria que a gente pudesse dar uma lida. 1 João capítulo 3, versos 1 a 3. 1 João 3, 1 a 3. Não está aí na apostila, mas eu creio que é um texto muito importante. 3, 1 a 3. Pode ler? Pode ler. Vede qual grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não
conheceu a ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, observa aqui naquilo que nós estamos falando. Versículo 3: purifica-se a si mesmo. É uma visão de que João está dizendo: você agora é um filho de Deus e você deve andar como um filho de Deus. E tudo aquilo que existe em você que não se identifica como um filho de Deus, você deve tirar, se afastar, né? É interessante, eu gosto desse texto. Vamos ler até o verso 10, e continua lendo até o 10. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Então, podemos observar de uma forma muito clara aquilo que nós estamos dizendo. O arrependimento deve nos levar a uma vida diferente, uma mudança de atitude. E esse é o testemunho do verdadeiro arrependimento. Então, se eu me arrependi e não estou disposto a mudar de vida, qual o efeito desse arrependimento? Por isso, João vai dizer: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados o vosso pecado. Então, o arrependimento é a mensagem antiga e necessária. O arrependimento foi pregado no Velho Testamento. João Batista foi o último profeta a pregar, e Jesus também. Mateus 3:2. Quem pode ler? Mas Mateus quem 3:2. suportará os dias da sua vida e quem subsistirá quando ele aparecer, porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão das lavadeiras. Oh, desculpa. Não é não, pastor. 3:2, né? Isso. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Dizendo: arrependei-vos. Isso nas palavras de Jesus. Olha também o que diz o texto de capítulo 4, verso 17. 4:17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Observe, irmãos, no sentido, o arrependimento é uma mensagem importante que deve ser pregada. Hoje nós vivemos em um cristianismo, em uma religião, onde as pessoas não estão reconhecendo e arrependidas, muitas vezes, dos pecados que estão a praticar.
às vezes dão desculpas para justificar seus pecados. Mas, sobretudo, 1 João, capítulo 3, vai dizer, nós temos que tratar pecado de uma forma muito séria. No capítulo 3 de João que nós lemos, ele vai dizer que quem peca é do diabo. O pecado não deve ser visto por nós de uma forma natural, normal, comum, aceita. É algo que deve ser deixado, né, reconhecido. Não é? O arrependimento é o primeiro convite a ser feito ao pecador. Atos capítulo 2, versículos 37 e 38. Quem pode ler para nós? E ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? E disse Pedro: Arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecado, e receberei o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos. O que eu preciso fazer? Arrepender. Ou seja, reconhecer que aquilo que estamos fazendo, que não é a vontade de Deus, não deve ser feito. Não é? Então, quando a gente pensa na doutrina do arrependimento, muitos estão arrependidos. Você pergunta às vezes para um criminoso, né? Você se arrepende de ter matado? Sim, eu arrependo de ter matado. Mas ele está disposto a uma mudança de vida? Às vezes não, mas a mudança de vida é consequência do arrependimento. Tem que haver arrependimento para a mudança de vida. Nem sempre o arrependimento leva à mudança de vida, mas a salvação, ela se manifesta, ela é testemunhada num ambiente de arrependimento e mudança de vida. Essas duas coisas são importantes. O primeiro convite a ser feito ao pecador é que ele se arrependa do seu pecado. É fácil convencer as pessoas que elas são pecadoras, como nós bem sabemos. Mas estão arrependidas do seu pecado? Ou seja, reconhecem que o que fizeram ou que estão a fazer é errado, que não deveria ser feito? Isto é muito importante. Por isso, quando nós pensamos na doutrina da salvação, nós temos que entender a importância do arrependimento para a salvação. O primeiro passo para a salvação. Alguma questão aqui? Pastor Marcos, eu ia lhe perguntar, pastor, eu ia lhe perguntar, referente à mudança, né? Porque a pessoa fala que está arrependida, mas não demonstra mudança. Aí fica difícil de acreditar, né? Quando nós lemos lá, é interessante, eu gosto de voltar a esse texto porque ele trata disso com muita propriedade, né? Quando 1 João, lá no capítulo 3, nós lemos, interessante lá no versículo 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. E nesse texto é muito claro. Ele fala assim: como se reconhece e se distingue o filho de Deus e o filho do diabo? Pelas suas atitudes. Eu sei que muitas vezes, irmão Valmir, há pessoas que Deus está trabalhando no coração delas, e às vezes até as disciplinando para levá-las à obediência.
conheço pessoas, você deve ter conhecido também essas pessoas, que elas têm uma consciência, sobretudo aquelas pessoas que estão escravizadas a algum tipo de pecado. E eu estava ouvindo o pastor Jovito falando sobre o ministério dele em Portugal. Ele disse que que houve frutos. Houve um homem que se converteu depois de 4 anos, houve um homem que se converteu depois de 10 anos, houve um homem que se converteu depois de 17 anos, houve um homem que se converteu depois de 20 anos. Então, muitas vezes, a pessoa entende, é igual você falar para um viciado que aquilo que ele está fazendo está destruindo a sua vida. Ele sabe. Mas o quanto ele está disposto a viver de uma forma diferente. E talvez até esteja disposto. Mas muitas vezes é como a gente fala sobre a longanimidade. A gente deve ter muito cuidado, né? Às vezes eu falo assim, a gente mostra o caminho da salvação, mas cuidado, não julgue a salvação. Às vezes nós estamos diante de pessoas que, conforme Hebreus capítulo 12, vão precisar ser corrigidas por Deus. Às vezes nós vamos estar diante do Eunico lá em 1 Coríntios, quando Paulo fala que ele deve ser entregue a Satanás para a destruição da carne, para que ele sofra as consequências do seu pecado, para que ao sofrer as consequências do pecado, ele venha testemunhar um genuíno e verdadeiro arrependimento. O que o irmão fala é uma verdade. Muitas vezes, uma das maiores tristezas de um pregador é, depois de ter preparado uma mensagem e com muito cuidado, não buscado conhecimento para ensinar ao povo, e depois de ter pregado, ele percebe que aquela mensagem não faz efeito prático nenhum na vida das pessoas. Você ensina, mas depois não vê o ensino prático. E às vezes até as pessoas no final do culto vão dizer assim: olha, irmão Valmir, gostei do sermão, foi uma bênção, falou ao meu coração. E aí você olha assim, mas isso vai mudar a sua vida? Você vai fazer de uma forma diferente? Eu lembro de um fato que aconteceu no meu ministério. Tinha um casal que chegou na igreja e até manifestaram o desejo de seguir a Cristo, mas eles eram assim, não eram as pessoas que queriam um compromisso com Deus. Então eles vieram à igreja e nós os exortamos: olha, vocês têm que tomar uma decisão, vocês têm que se batizar, você tem que se assumir um compromisso com Deus. Ele falou: não, pastor, não é assim as coisas, dá um tempo, nós estamos ainda entendendo as coisas. Eu falei: amém. Aí eles tiveram uma briga, e uma briga feia, e ele saiu de casa e etc. E ela me procurou: pastor, por favor, me ajude, meu marido saiu de casa, nós brigamos. Aí eu fui lá, né? E, como diz assim, levei Novalgina lá, baixou a febre. Mas eu falei: vocês precisam ter compromisso com Deus. Sim, pastor, nós vamos ter sim, a partir de agora nós vamos levar Deus a sério. Amém. Eu falei: graças a Deus. Passou um tempo e eu falei: e aí, irmãos, como é que está aquele compromisso? Calma, pastor, não é assim, não tenha pressa, daqui a pouco outra briga. Aí eu fui lá novamente, ajudei: irmão, você precisa ter compromisso com Deus. Não, nós vamos ter. Aí passava um tempo, e aí aquele compromisso? Não, pastor. O que a gente percebe? Muitas vezes as pessoas entendem os seus pecados e momentaneamente estão dispostas a mudar, mas é como o semeador. Vêm as lutas, vêm as dificuldades, e muitas vezes aquela pessoa volta para trás. Irmãos, eu não sei quem verdadeiramente se arrependeu e quem verdadeiramente está seguindo a Cristo. Mas eu tenho certeza de uma coisa, como a Bíblia diz: pelos frutos nós conhecemos a árvore. Há muitas pessoas que estão em grandes batalhas espirituais para vencerem pecados.
mas você olha para o coração, para as atitudes, não olha para o coração, que a gente não consegue ver o coração, mas você percebe claramente que aquela pessoa tem um genuíno interesse em ser uma pessoa diferente. Muitas vezes você olha para pessoas que reconhecem os seus pecados, mas elas não demonstram um genuíno interesse de serem pessoas diferentes. Então, o arrependimento é importante para a salvação, o reconhecimento do pecado. E esse arrependimento deve nos levar à mudança de atitude. É isto que nós devemos entender sobre essa questão aqui que está sendo ministrada. Redenção, definição, é a compra de alguém perdido, escravizado ou sequestrado. A redenção sempre envolve um perdido e uma compra para o resgate. 4 palavras gregas para descrever a doutrina da redenção. Agoradizo, comprar por preço. Exagoradizo, comprar para fora da praça. Apolitrosium, comprar e nunca mais voltar a vender. E lutro, pagar o preço completo. Mal entendido sobre a doutrina da redenção. Somente os pecadores mais corruptos precisam de redenção. Efésios capítulo 2, versículo 3, quem pode ler? Entre as quais todos nós andávamos antes, entre as quais todos nós também antes andávamos nos desejos das nossas carnes, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filho da ira como os outros também. Então a Bíblia vai afirmar que não só os ladrões, os homicidas, os pedófilos precisam de salvação, todos nós precisamos de redenção. Precisamos de um redentor, precisamos de libertação. Olha o que diz 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. E aqui ele está falando de uma herança. Por exemplo, os filhos dos judeus não nasceram salvos. Os filhos de crentes não nascem salvos. Todos nós somos pecadores e todos nós precisamos do perdão. Olha o que diz o verso 19. Lê, irmão, o verso 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O preço da redenção pode ser pago pelas boas obras, não. A única forma de que a nossa dívida seja paga, ou seja, é através do sangue de Jesus Cristo. É do sangue derramado. Ou seja, o pecado, a justiça de Deus exige morte ao pecador. O sangue representa Jesus derramando a sua vida, morrendo no nosso lugar. O preço do pecado foi pago a Satanás. Não foi pago a Satanás, ele foi pago a Deus. É Deus, o Deus justo que requer que o devedor seja responsabilizado pelo seu pecado. A redenção é estendida para todos os pecadores. A redenção é estendida a todos os pecadores do mundo. O mercado de escravos. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Quem pode ler? Apocalipse 5, 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto,
e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Ou seja, esse texto nós dizemos que a redenção, o preço que Cristo pagou na cruz, tem o poder de salvar todas as pessoas em todos os lugares. Olha o que diz Gênesis 3,17. E Adão disse: Porquanto deste ouvido à tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldito é a terra por causa de ti, com dor comerás, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então nós vemos aí a grande maldição, a escravidão ao pecado, as consequências do pecado. Então, por que precisamos de um redentor? Porque todos estamos debaixo de uma mesma maldição. Olha o que diz Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado. E quando o texto fala da maldição da lei, o que está dizendo? Que a lei é maldita? Não. O que ele está dizendo é que a lei diz que todos nós estamos sob maldição. E Cristo pagou o preço para nos libertar desta maldição. A lei diz que somos pecadores e Cristo resgatou-nos desta escravidão do pecado. A redenção é eficaz e gratuita. A redenção é feita de uma vez por todas. João capítulo 10, versículo 28 a 30. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatarás da minhas mãos. Mas o Pai, a quem nos dá, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Ou seja, quando nos beneficiamos da salvação, esta redenção, este pagamento, ele foi capaz de nos trazer vida plena e para sempre. A redenção é gratuita para quem a recebe. Olha Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Redenção pela sua graça. Ou seja, o que Deus fez por nós é resultado da sua graça, do seu amor para conosco. A redenção é ilustrada no livro de Ruth. Nós sabemos dessa história, o remidor precisava ser parente daquele que precisava de remissão. Ruth capítulo 2, versículo 3, como também o capítulo 1, versos 1 a 3, capítulo 2, versículo 20, com Hebreus capítulo 2, versículos 14 a 15. O remidor precisava ter meios com que pagar o preço da remissão. Ruth capítulo 3, versículos 9 a 13, 4, 10, com Atos capítulo 20, verso 28. O remidor só resgatava se quisesse. Ruth capítulo 3, versículos 9 a 13, 4, 9 a 10, com Lucas 22, 42, Hebreus 10, 7, Mateus 16, 23, João 18, 8 e 11, o remidor não podia, ele mesmo, necessitar de remissão. Ruth 2, 8, 9, 8, 9, 15, Hebreus
4,15, 1 Pedro 2, 22 a 24. A redenção futura, a redenção do corpo ainda não chegou para os crentes. Deus pagou pela nossa salvação, mas essa salvação vai se consumar de uma forma plena quando? Quando nós estivermos em glória. Olha Romanos capítulo 8, versículo 23. Quem pode ler para nós? E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Olha Efésios capítulo 1, versículo 14. E na minha nação excedia em judaísmo e muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Efésios 1, 14? É isso? Não, Efésios 1,14 o qual é o pendor Perdão, irmão, da eu errei aqui. nossa herança Isso. para a redenção da... Ou seja, nós temos uma redenção no sentido de salvação Isso, irmão. Obrigado. da alma. Mas haverá um dia que não só nossa alma é redimida, mas o nosso corpo será também redimido. A esperança de uma criação arruinada é a vinda do Senhor Jesus Cristo, o qual é o Criador de todas as coisas e também o Redentor. Sobre a sua abençoada fronte, ele sofreu os espinhos, o símbolo da maldição que caiu sobre a criação. E quando ele vier, a criação que geme será libertada. É gloriosa a visão do futuro, a dispensação da plenitude dos tempos, quando todas as coisas serão reunidas em Cristo. Os profetas e os salmos falaram bastante da história de uma criação restaurada, através daquele que pagou por ela com seu precioso sangue. Nós que somos os primeiros frutos do Espírito, também gememos dentro de nós, aguardando a abençoada consumação, quando deverá vir nossa herança completa, a redenção do nosso corpo. Nossa salvação está na esperança dessa futura redenção e glorificação. Nós aguardamos pacientemente por isso. Então, que bênção é que nós temos um Redentor, aquele que pagou por nossa libertação, pelo perdão dos nossos pecados. Alguma questão aqui, irmãos? Se vocês só uma coisa aqui, irmãos, se os irmãos me dão 5 minutos só para dar uma saidinha e eu já volto, ok? Pode ser? Ok, 5 minutos para vocês e pastor. para mim, Pode e eu já Ok. volto aqui para encerrar Combinado. nossa Positivo.